Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados, muito boa tarde. Muito boa tarde também ao Sr. Dr. António Frias Marques, Presidente da Associação Nacional de Proprietários, e ao Dr. Fernando Marques da Silva. Agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que pretende refletir em conjunto com a sociedade civil os problemas da habitação e tentar encontrar as melhores soluções. Ele tem um ponto de partida, e o ponto de partida é o Programa Nacional de Habitação, que foi apresentado há poucos dias pelo Governo e pelo Partido Socialista. E, portanto, esse, digamos que foi o pontapé de saída, e em boa hora o Partido Social Democrata apresentou um requerimento para a constituição deste grupo de trabalho, que aliás foi aprovado por unanimidade de todos os partidos. E, portanto, isto tem consequências, e a consequência é de que todos estão interessados em fazer uma reflexão conjunta e em resolver o problema das pessoas e o problema da habitação, que é um problema gravíssimo e que é inegável que existe hoje em dia. O Sr. Presidente, na sua intervenção, trouxe-nos aqui algumas questões, falou-nos de prédios devolutos, trouxe-nos uma preocupação que eu concluo que foi ao nível da coesão territorial, e de facto veio demonstrar que pode haver muitas casas no interior, mas que ninguém quer ir para lá, é uma verdade. E trouxe-nos também uma outra questão relacionada com o IMI e com a questão dos municípios. Bom, todas essas questões são naturalmente importantes e serão objeto da nossa reflexão. A questão fundamental no que respeita aos prédios devolutos parece-nos que terá muito mais a ver com aquilo que faz parte da habitação e do parque público e, portanto, porquê é que há casas devolutas e porquê é que essas casas não estão a ser utilizadas e direcionadas para as famílias que efetivamente precisam e que é uma responsabilidade do Estado responder a estas necessidades, muito mais, na nossa perspectiva, do que casas devolutas. O termo devoluto tem um sentido pejorativo que nos parece que se afasta daquilo que o Sr. Presidente nos pareceu que quis trazer, porque, de facto, a circunstância de um proprietário ter uma ou duas casas ou ter uma segunda casa e ser a opção dele não arrendar, por exemplo, se calhar não arrenda porque não tem qualquer incentivo para fazer um contrato de arrendamento hoje em dia. Porque eu costumo dizer que hoje só quem for muito louco é que celebra um contrato de arrendamento. E eu gostaria de ouvir o Sr. Presidente relativamente a esta matéria em particular. Porque, de facto, nós acreditamos que uma grande parte dos problemas da habitação passa, ou a resolução de uma grande parte dos problemas da habitação passa por nós termos um mercado de arrendamento muito mais aberto e por termos muito mais casas no mercado de arrendamento do que temos hoje em dia. E nós temos políticas e temos uma legislação que é altamente castradora do arrendamento e do incentivo ao arrendamento. Quando eu digo só quem é tolo é que, e perdoa-me a expressão, o que eu quero dizer é que a insegurança jurídica que temos na legislação vigente no regime do arrendamento urbano, nomeadamente no da habitação, mas não só, mas é disso que falamos aqui, é um regime que afasta qualquer proprietário de celebrar um contrato de arrendamento porque ele não sabe o que é que amanhã pode esperar, porque são inúmeras as dúvidas que se levantam, basta olhar para os tribunais e ver a quantidade de processos e de litígios que existem no que respeita ao mercado de arrendamento e ao regime que está em vigor. E, portanto, gostávamos muito de ouvir a Associação de Proprietários no que respeita a esta matéria, sabendo ou querendo saber se, ouvindo a associação como ouve os proprietários, se esta é uma preocupação dos proprietários, de facto, se a legislação do arrendamento ou se a introdução de alterações legislativas no regime do arrendamento urbano pode fazer parte da solução e, se sim, em que medida? Qual é o caminho? O que é que está mal relativamente ao regime jurídico do arrendamento? E onde é que estão os principais problemas? E, portanto, este era um dos aspectos que gostaríamos de focar, sem prejuízo
de gostarmos também de vos ouvir relativamente ao Programa Nacional de Habitação no seu todo, se é que já tiveram a oportunidade de o analisar. Não tendo, serão muito bem acolhidas por este grupo de trabalho também qualquer parecer que nos façam chegar, mas eram estas as nossas principais preocupações hoje. Muito obrigada.